Iof é algo que foi feito dentro de uma simetria, sem erros, dentro de uma perfeição. Por isso o texto está falando ao mesmo tempo de Tiro, ao mesmo tempo está falando desse ser que Deus criou. O versículo 13 diz: estavas no Éden. Ora, Etibaal 2 nunca esteve no Éden, jardim de Deus. O jardim de Deus aqui é o jardim das delícias inefáveis. E Ezequiel diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. É por esse texto aqui do versículo de número 13, que alguns teólogos defendem que quando Lúcifer foi criado, também foram criados os instrumentos de louvor e acoplados a ele. Coisa que eu não concordo, mas concordo que quando Deus o criou, também criou os instrumentos de louvor. Você já percebeu que a música, ela muda o ambiente? Você já percebeu isso? A música é extraordinária. A música foi criada para Deus. Quantas notas existem na escala musical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quantas notas? 7 notas. E 7 aponta para algo que é completo, algo que é para total, algo que é perfeito. Isso significa que o louvor, a adoração pertence somente a Deus. A música foi criada para Deus. Então esse negócio, tiro daqui, essa depravação dentro da letra. Crente não ouve esse tipo de música. Crente escuta músicas que adoram ao nome de Jesus. Olha o que o texto diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Lúcifer era um tipo de maestro de música no céu. E o céu não existe zumbis. São anjos que têm personalidade, porque Deus não criou robôs. E os céus existem santuários. E Lúcifer organizavam esses anjos para ir para o pátio da adoração, para prestar cultos a Deus. E à medida que ele prestava cultos a Deus, as pedras afogueadas se acendiam, identificando o perfeito louvor da maestria desse ser extraordinário que Deus criou. Só que Lúcifer começou a olhar para si mesmo, e ele começou a se achar perfeito, mais belo que os demais anjos. E sabe o que ele fez? O versículo 15 diz que ele era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Essa palavra, na multiplicação do teu comércio, em hebraico significa recugem, que é tráfico de influências. Lúcifer foi o primeiro traficante de influências. Ele traficou influências com os demais anjos. Nós só vamos entender isso quando a gente ler Isaías capítulo de número 14. Até aqui estamos indo bem? Digam amém. Amém. Vamos a Isaías capítulo 14, versos de número 11, 12, 13 e o versículo de número 14. Olha o que Isaías diz. A verdade é que o capítulo 14 é um contexto do capítulo 13. Esse capítulo de número 14, assim como o 13, é uma profecia de Isaías contra o rei de Babilônia. Um rei que vai viver 200 anos na sua frente, mas era um rei que teria as mesmas características de Lúcifer: orgulhoso, prepotente, arrogante. E no versículo 11 do capítulo 14, que é um texto também de dupla referência, já diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Olha os instrumentos outra vez aqui. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é daqui que é transliterado o nome Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. É claro que não era Lúcifer que debilitava as nações, mas era o rei de Babilônia. Mas o texto é de dupla referência. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Aqui está o pecado de Lúcifer. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Repete por 2 vezes após mim: semelhante ao Altíssimo. Mais uma vez. Quando Lúcifer diz eu subirei ao céu, ele está dizendo eu vou tirar o lugar de Deus. Quando ele diz eu exaltarei o meu trono acima das estrelas, que aqui são os anjos, ele estava dizendo que iria governar os anjos. Ele diz que se assentaria no monte da congregação, na banda dos lados do norte, e eu subirei acima das nuvens. Ele está dizendo eu estarei acima da glória de Deus e serei semelhante a Ele. É por conta desses pecados que Deus expulsa Lúcifer do céu, com uma 1/3 dos anjos que se rebelaram com ele. É claro que quando Deus expulsa Lúcifer do céu, Lúcifer não caiu na terra, como alguns teólogos defendem, e até alguns arqueólogos, e destruiu a terra, e que já existia dinossauro. Eu vou nessa contramão, porque eu sou assim, bem bíblico, bem dispositivo. Então Lúcifer, quando foi expulso, ele não caiu aqui na terra, a terra não foi destruída. E eu vou te provar na Bíblia que isso não aconteceu. Pastor, Lúcifer se estabeleceu aonde? Se estabeleceu no mesmo lugar que está até hoje, nas regiões celestiais. É claro que anjos de diversas categorias se rebelaram com ele, e ele se estabeleceu nas regiões celestiais, porque tudo isso aqui era água. Tudo era, vamos lá, tudo era água. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, esse no princípio aqui em hebraico é um tempo inimaginável. É um tempo matematicamente indecifrável. Isso é num princípio que a gente não sabe quando que foi que aconteceu, que Deus criou o céu e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gosto do texto hebraico aqui, porque é Verehuach Elohim Merahefet, que significa que o Espírito Santo veio e pairou. O verbo hebraico parou é Merahefet. Merahefet é um verbo que só pode ser atribuído a aves que põem ovos e depois chocam os ovos para nascer os filhotes. Você está me dizendo que o Espírito Santo é uma ave? Não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma incubadora. Ele é o primeiro missionário que veio e pairou em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. E o Espírito Santo paira, porque ele é de movimento. Eu acho que é por isso que os crentes entram no mistério. Então ele paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Lúcifer, que agora já não é mais Lúcifer, porque ele é o diabo, o acusador, está lá em cima nas regiões celestiais, sem entender nada do que está acontecendo, porque o Espírito Santo está pairado nessas questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Quando de forma repentina aparece o Pai, e quando o Pai aparece, ele aparece gritando. Deus apareceu gritando. Como assim, pastor? Deus apareceu gritando, e Deus grita: haja luz! E a luz emana dele. A luz existe, ó. É por isso que os antigos dizem que Deus é a Nertamide, a luz perpétua que nunca se apagará. E a Bíblia diz no versículo de número 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Versículo de número 6. Eu disse que tudo aqui era água. E disse Deus: haja uma expansão no meio dos céus, das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus começa a separar águas de águas. Mas lembre-se que no versículo 1, Deus já havia criado os céus e a terra. Só que quando Deus criou a terra, pastor Vinícius, Deus pegou a terra e escondeu. Deus escondeu a terra. A terra não era visível. A terra estava escondida.